Bom dia, eu sou Bruno Lopes, sou psicólogo da APAC em Teoflotone e vou apresentar agora um trabalho que venho desenvolvendo com os recuperandos do regime fechado. Uma vez por mês, nós assistimos um filme. Essa atividade é chamada de cine comentado. E uma vez por mês, nós trabalhamos em grupo psicologia e espiritualidade. E no mês de setembro, nós assistimos um filme chamado Escritores da Liberdade. E na mesma semana, trabalhamos em psicologia e espiritualidade a temática, a importância da psicologia na vida cotidiana. Eu fiz então esse vídeo coletando o material que trabalhei com os recuperandos e vou agora estar fazendo algumas pontuações sobre o que foi discutido com eles. Essa imagem, eu tratei com eles a respeito dos símbolos, né, de como a nossa cultura é formada por símbolos e de como esses símbolos desempenham significados em nossa vida. Aí está um símbolo que é conhecido como símbolo da nova era. Outras pessoas o designam como a cruz quebrada, paz sem Cristo, símbolo dos hippies, símbolo da paz, enfim. E eu tratei com os recuperandos que esse símbolo na época foi desenvolvido para uma campanha contra o uso de armas pela população, né? Era uma campanha a favor do desarmamento. Então, por conta disso, ele ficou conhecido como um símbolo da paz e passou a ser usado pelos hippies na época. E hoje ele comumente está associado a essa cultura hippie, né? E nesse sentido eu vim resgatando o significado do símbolo a respeito da paz e do amor, onde foi pertinente ao assunto trabalhado com os recuperandos. Em seguida, trouxe um vídeo, Fronteiras do Pensamento, com Zygmunt Bauman, um sociólogo polonês, falando sobre esse período pós-moderno que nós vivenciamos, de muitas transições, de muitas mudanças. Societies have been individualized. Instead of thinking in terms of community to which you belong, nation to which you belong, political movement to which you belong, and so on, people tend to redefine the meaning of life, the purpose of life, the happiness in life, to what is happening to one's own person, the questions of identity, which play such a tremendously important role today in the world. You have to create your own identity. You don't inherit it. You not only you need to make it from scratch, but you have to spend your life, in fact, redefining your identity, because the styles of life, what is considered to be good for you and bad for you, the attractive, tempting forms of life change so many times in your life. If I try to list all fashions in this respect, which changed in 86 years of my life, well, we would probably have to spend several hours here talking in order just to name them all. So all these have changed. There are plenty of changes, not just the passage from totalitarianism to democracy, so many other things. But I still am unable to say whether it is the beginning of the new form of life, which will last for centuries, or whether it is a period of transition from one kind of social order to another kind of social order. When you are in a process of transition, it's very difficult to imagine another kind of a stable
solution, settlement of human cohabitation. But then it comes sooner or later. Continuando com o raciocínio do Zygmunt, especialmente pela filosofia apaquiana, ser uma filosofia com cunho religioso, com um cunho espiritualista, né, eu trouxe para os recuperandos algumas ideias de um livro, Amanhecer de uma Nova Era, que tem muito a ver com algumas das perspectivas que de quando eles do sistema prisional tradicional para a PAC, né, no qual eles estão dizendo quase como se saíssem do inferno e viessem para o céu, onde a promessa do amanhecer, né, ou seja, a promessa desse local onde eles serão tratados como humanos, é a promessa do amanhecer que se realiza a cada dia, afugenta as sombras da noite aos seus primeiros fulgores. Enquanto a escuridão aparentemente impera, tem-se a impressão de que não há outra perspectiva senão a das sombras. Nesse sentido, os recuperandos consideram que a transição do sistema prisional para o sistema APAC é uma bênção na vida deles. Pergunta fundamental: Deus existe? O que é? Onde está? O que estamos fazendo aqui? Para que serve a vida? Quem sou eu? Por que nascemos, morremos? Há significado nisto? Para que tudo isto? É por nada? A prisão é maia, é ilusão. É eu não saber quem eu sou, de onde eu venho, para onde eu vou. E como dizem os bons navegantes, nenhum vento é favorável para aquele que não sabe aonde quer chegar. Um dos desafios do ser humano é conhecer-se a si mesmo. Quem sou eu, finalmente? Encontramos espelhos de nós mesmos em todas as partes e não nos identificamos com nenhum deles. Quanto mais a gente conhece sobre as coisas, mais a gente desconhece também, mais perguntas surgem. E essa questão está ligada profundamente com a questão de quanto a gente pode conhecer do mundo. Acredito mesmo que as grandes descobertas do homem para com ele mesmo não precisam de um grande telescópio, de um grande microscópio ou de uma caverna numa montanha para ele se encontrar com ele mesmo. Deve ser mais corriqueira essa procura. Eu cheguei aonde cheguei, que tudo que planejei deu errado. E a pura verdade. Ao contrário do que muita gente imagina, a gente não nasce pronto e vai se gastando. A gente nasce não pronto e vai se fazendo. O revelador acontece num momento muito fugaz. Essa eu acho que é a experimentação, esse eu acho que é o encontro com Deus, uma beleza. Nós somos únicos, ainda que iguais. E acho que a beleza da condição humana é essa possibilidade de você ser completamente original e completamente igual. É um paradoxo. E assim, logo após o trailer desse documentário, desse filme, Eu Maior, que é um filme sobre autoconhecimento e busca da felicidade, eu trago algumas reflexões sobre os desafios da APAC, as formas de castigo, a perspectiva do Foucault e fazendo uma diferenciação entre a religiosidade e a espiritualidade. A gente tem aí um dia, um santo, uma entidade, como quer que se chame, e duas religiões em volta de uma mesma causa, né? Isso é bacana de ver, a diversidade, da maneira como as pessoas veem isso. É muito jóia isso que a Patrícia falou, dessa congruência, dessa união.
porque nos faz pensar em espiritualidade, né? É bom sempre, Patrícia, lembrar o seguinte, que a religiosidade, na verdade, nada mais é do que um conjunto de entendimentos e crenças sobre uma dogmática em uma entidade. Mas a espiritualidade é o conjunto de sentimentos que embarga justamente a ética, o amor e a equidade entre as pessoas. E é isso que a gente quer ver dentro da espiritualidade, o que diferencia em muito o ser religioso do ser espiritual, né? Porque quando nós estamos com a religiosidade, nós desabonamos a espiritualidade. E é isso que a gente não pode deixar que aconteça. Existe uma expressão popular que diz assim, futebol, política e religião não se discute. Você concorda com isso, Tibério? Acha que é por aí mesmo? Olha, eu tinha um amigo que ele faleceu, que era bispo. E ele brincava comigo e dizia o seguinte, Patrícia, foi o diabo que colocou na cabeça do povo que não se fala sobre essas coisas. Porque o que é que tem a ver entre Jesus Cristo, João Paulo II, Mahatma Gandhi e dentre outros? É porque eles levavam muito a sério a questão da humanidade, levavam muito a sério o amor entre os povos. E como diz um outro especialista em pessoas, que é Paulo Gaudêncio, ele escreveu, minhas razões, tuas razões, a origem do desamor. Se instaura assim o desamor, principalmente, Patrícia, quando nós não temos um entendimento dos nossos limites, quando tu queres ter razão e eu quero ter razão. Então, nós vemos dentro do campo da religiosidade essa briga, porque a nossa espiritualidade, que são os valores morais, éticos e amorosos, estão em queda. E é por isso que foi o diabo que mandou o pessoal não falar. Deus manda você falar acerca disso. E quando é aquele extremo da religiosidade, aquela fé cega que não te deixa olhar para o lado e nem a respeitar, às vezes, a religião do outro? A gente tem casos, né? A gente vê aí pela imprensa fora, casos históricos de intolerância religiosa que geram guerras e etc. E quando descamba para isso aí, hein, Tibério? Aí vamos usar mais dois autores. Vamos lá. Né? Gente de casa. Isso é muito jóia essa nossa conversa aqui, porque alarga o nosso entendimento. Havia um bate-papo, né, entre Leonardo Boff e Dalai Lama. E o Leonardo Boff perguntou para Dalai Lama, bom, Dalai Lama, então qual a melhor religião? Nesse bate-papo, sabe, Patrícia? E o Dalai Lama respondeu, se vamos falar de religião, a melhor religião é aquele que te faz uma pessoa melhor. Concordo. E uma vez perguntaram para Cristo sobre a questão da espiritualidade. E aí vem o complicado da história. Porque quando nós falamos em espiritualidade, Cristo diz, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eis o agente complicador. É difícil, né? Às vezes. É sim. Porque nós estamos numa catástrofe religiosa e numa catástrofe espiritual por conta dessa dificuldade que nós temos de não compreender o limite da fé do outro. Mas se nós estamos bem e nós temos amor, ética, cidadania, boa família, gente, vamos partir desse princípio para que essas festas aí sejam de aproximação, aliança, para reduzir as mazelas da população. Após essa diferenciação, eu continuei, né, o trabalho provocativo e após algum tempo de discussão com os recuperandos, fomos apresentando alguns destaques, né, em relação ao que foi trabalhado até aquele momento. Eu trabalhei psicologia para todos, não apenas para aqueles recuperandos que se encontravam com alguma dificuldade emocional. Falei da relação do sujeito com a transcendência, que é o que a gente entende por espiritualidade, a relação deles com a natureza física, a materialidade da APAC, que era preciso manter a consciência em diálogo para o autoconhecimento e qual seria a repercussão disso, desses fazeres, uma melhor aplicação da espiritualidade e, por consequência, a ressocialização. Aí eu trago uma cena de um filme para discutir com eles a prática da espiritualidade. Tudo? Está bem, então. Numa distribuição Imagem Filmes, Criação, versão brasileira Clone. Na Tierra del Fuego, a Terra do Fogo. Um país
ignorado e sem amor, num lugar mais remoto, vivia a comunidade dos homens mais sujos, vulgares e menos civilizados que se possa imaginar. Eles apareceram quase totalmente nus, com seus cabelos compridos até o traseiro. Nunca lavavam as mãos ou o rosto, nem antes do jantar. Um dia, o Capitão Fitzroy foi à praia ao encontro deles. O Capitão Fitzroy foi à praia para interrogar os fueguinos. Agora. Ele ofereceu machados, calicó e alguns botões lindos. O valor total era de provavelmente 2 shillings. Isso é de vocês. Podem pegar. Olhem como brilha. Está vendo? E o que ele pediu em troca? Algumas crianças excedentes. Você me dá a garotinha. Bem, para os fueguinos, as crianças eram baratas e os botões eram preciosos. Assim, pouco depois, os fueguinos estavam com suas bugigangas e o Capitão Fitzroy com 3 crianças. Ele as chamou de Boat Memory, Jam Button e Fuegia Basket. Os vestiu e ensinou a eles boas maneiras à mesa. Boat Memory morreu de varíola, mas os 2 menores aprenderam suas orações e suas tabuadas tão bem que foram convidados a conhecer o rei e a rainha. Todos concordaram que os bons valores cristãos tinham domado os mais selvagens corações. O rei deu a Jamie um telescópio de metal e a rainha deu a Fuegia um de seus melhores chapéus de domingo para sempre. 2 anos depois, o capitão e eu os levamos para casa com um jovem missionário, acreditando que, pelo exemplo, eles conduziriam seus companheiros selvagens a Deus. E o que você acha que aconteceu? Não deu certo. Exato, não deu certo. Claro que não deu. Pare! Olha pra isso! Vai atrás deles, seu time! Vai atrás deles! Vai! Fuegia! Isso, seus roupas! Voltem aqui, voltem! Foi um fracasso total e absoluto. Logo em seguida, após a cena do filme Criação, estabeleci uma provocação para que pudéssemos articular as ideias desse momento com o filme trabalhado. Se fosse por mim, eu nem aparecia na escola. Meu oficial de condicional me ameaçou dizendo que era a escola ou o reformatório. Babaca. Ele acha que os problemas que rolam em Long Beach não vão me afetar no Wilson. O infeliz não entende que as escolhas são como as cidades.
E a cidade é como uma prisão. Todas elas divididas em seções separadas, dependendo das tribos. Tem o pequeno Camboja, o gueto, a Branquelândia e nós, o sul da fronteira. Ou pequena Tijuana. As coisas são assim e todo mundo sabe. Quantos de vocês conhecem alguém, um amigo ou parente que esteve ou está no reformatório ou preso? Quantos de vocês estiveram no reformatório ou na cadeia por algum tempo? É particular. Campo de refugiados conta? Você decide. Quantos de vocês sabem onde arrumar drogas? Quantos de vocês conhecem alguém numa gangue? Quantos de vocês estão numa gangue? Tá legal. Foi uma pergunta idiota, não foi? Estar afiliado a gangues é proibido na escola. Me desculpem pela pergunta, eu viajei. Tudo bem. Agora eu vou fazer uma pergunta mais séria a vocês. Fiquem na linha se perderam um amigo por causa da violência das gangues. Fiquem na linha se perderam mais de um amigo. Três. Quatro ou mais. Aí, mãe. Ô, mãe. O que está fazendo aqui? Eu quero voltar pra casa. Não quero mais viver na rua. Me desculpa. Eu quero mudar. Mas sozinho não dá. Preciso de você, mãe. Preciso de você. À medida que íamos assistindo às cenas do filme, alguns deles iam fazendo alguns comentários e estabeleci alguns pontos para discussão. As famílias desestruturadas, destruídas pela violência, vícios, misérias e a prisão. A escola como forma de evitar o reformatório, né, como os apenados dizem, é suave. Cada um tinha uma tribo, ou seja, um grupo que tinha mais afinidade. Todos perderam muito com a violência das gangues, de forma que esses aspectos do filme Escritores da Liberdade estavam sendo discutidos em cima da realidade desses recuperandos e em cima da perspectiva de psicologia e espiritualidade. Ou seja, eles estão ali apenas para cumprir uma pena suave ou para fazer uma transformação de fato, né? Um recuperando até colocou que
não adiantaria muito eles apenas fingirem estarem se transformando, quando lá fora eles vão ser chamados a provar isso, né? Até comparou com a cena da criança que, ao voltar ao convívio dos selvagens, arranca a roupa e corre pelada. Ou seja, não adiantou muita coisa. E aí fica a parte provocativa do trabalho, né? No sentido de fazê-los pensar um pouco mais profundamente a respeito da questão e buscar realmente entender que a espiritualidade é algo muito mais profundo e muito mais basilar do que a religiosidade, que na verdade é a prática dessa espiritualidade.